Fala galera do curso Luther King, tudo certo? Professor Felipe na área com vocês e hoje nós vamos trabalhar a teoria de conjuntos. Porém nós vamos fragmentar essas aulas em 3 partes. No primeiro momento nós vamos ver relações de pertinência e de inclusão, usando os conectivos de pertence ou de contém ou está contido. No segundo momento, numa segunda aula, nós veremos então a ideia de subconjuntos, a quantidade de subconjuntos. E no terceiro momento, as operações, entre elas, união, intersecção e diferença. E ainda o complementar, que é calculado como uma diferença. Beleza? Então vamos lá, segurando a cadeira. Cara, falando sobre conjuntos, nós podemos ter o conjunto de qualquer elemento, né? O conjunto das vogais, por exemplo, sendo descritos de maneira tabular ou por extensão. Ou ainda fazendo uso de diagramas, né? Com as vogais dentro, conjunto V com as vogais. Muito bem. Agora podemos trabalhar também com exemplos numéricos, mas outros exemplos de conjuntos não numéricos, as estações do ano, as cores do arco-íris, os dias da semana, os meses do ano, né? Enfim. Pares, o conjunto dos números pares positivos podem ser descritos da seguinte maneira: 2, 4, 6, 8, 10, por extensão e ainda com reticências. Eu falei os pares positivos, por isso que o zero não se incluiu, né? Lembrando que o zero, ele é um número par, mas ele não é positivo. Nós poderíamos também descrever uma lei que gerasse todos esses elementos. Seria então todo número natural, onde esse número é da forma 2n, onde o n é qualquer número natural sem asterisco, com asterisco. Agora, o que quer dizer o asterisco ali nos naturais? Quer dizer que o número zero foi retirado. Então, naturais não nulos, naturais sem o zero, começaria com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se tu considerares então o primeiro número natural 1, colocando 2 vezes 1, nós teremos 2, que é o primeiro elemento. Colocando 2 aqui, 2 vezes 2, nós teremos 4, que é o segundo elemento. Colocando 3, 6, que vai ser o terceiro elemento, e assim por diante. Da mesma forma como nós tínhamos anteriormente, poderíamos também ter de forma com diagrama. Esse diagrama é chamado de diagrama de Venn, e nós vamos utilizá-los muito nas operações e com problemas de conjuntos, que você deve começar a resolver sempre pela intersecção, sempre pelo coração do teu problema, ok? Bom, quando a gente diz relações de pertinência, nós devemos usar os conectivos de pertence ou não pertence. Agora, você só vai usar esse símbolo de pertence ou não pertence quando você estiver relacionando um elemento de um conjunto. Se esse número, se essa letra for realmente um elemento daquele conjunto, você vai colocar o conectivo de pertence. Caso contrário, caso ele não seja um elemento descrito no seu conjunto, você vai colocar então o símbolo de não pertence. Sempre que você tiver a barrinha assim na diagonal, ele simboliza a negação. Por exemplo, através de um diagrama, o conjunto U, seria o conjunto universo, tem 3, 7, 9 como elementos dele. E ainda 2, 4, 6, 8, 10 como elementos do conjunto U. Só que dentro dele nós temos um subconjunto P, 2, 4, 6, 8, 10. E aí que nós vamos brincar agora quais elementos que pertencem ou não pertencem a cada um dos conjuntos. Muito bem, verifique que o número 2, apenas o número 2, ele é um elemento. Se eu quisesse dizer que o 2 seria um subconjunto, eu deveria colocá-los com chaves. Não é o caso, tá? Apenas um elemento. 2 é um elemento do conjunto P? Realmente, ele está aqui dentro. Então nós colocamos o símbolo de pertence. 2 pertence ao conjunto P. O 8. O 8 é um elemento do conjunto P? Está lá dentro. Então o 8 pertence ao conjunto P. O 10 é um elemento do P? Está lá dentro. Então o 10 pertence ao conjunto P. O 3 é um elemento do conjunto P, observando que o 3 está aqui fora. O 3 não está dentro do conjunto P. Se ele não está lá dentro, ele não é um elemento. E se ele não é um elemento, nós devemos usar o conectivo de não pertence, botando a barrinha para indicar a negação. 9 é um elemento do P? Também não. O 9 está fora do conjunto P. Portanto, mais uma vez, não pertence ao conjunto P. E o 7? O 7, será que ele é um elemento do conjunto U? Cara, observa que o 7 ele não está dentro do P, mas o 7 está dentro do U. Portanto, ele é um elemento do conjunto U,
o que nos traz o símbolo de pertence. 7 pertence ao conjunto U. Beleza. Mas agora, se nós estivéssemos trabalhando com o símbolo de inclusão, é quando nós tivermos um conjunto contido ou não contido em outro conjunto. Como assim? Você vai usar o símbolo de inclusão, os conectivos de contém ou está contido, não contém ou não está contido. Mas você só pode utilizar esses símbolos quando de um lado você queira relacionar conjunto e do outro lado conjunto. Ou ele está dentro ou ele não está dentro. Lembrando que essa boquinha aberta do C, ela sempre deve ficar virada para o lado do maior conjunto. Agora, quando eu digo maior conjunto, eu digo aquele que tem mais elementos. Dá uma olhada no nosso exemplo aqui. Tomando como exemplo os mesmos conjuntos anteriormente, o P, 2, 4, 6, 8, 10, o conjunto U sendo 2, 4, 6, 8, 10 e mais 3, 7, 9, analisaremos agora os conjuntos. Primeiro P e U. Os dois são conjuntos. O P é um conjunto e o U também é um conjunto. Ou seja, eu estou relacionando conjunto com conjunto. Então eu tenho que usar o símbolo do C. Qual dos dois conjuntos é maior? Qual dos dois conjuntos apresenta mais elementos? É o conjunto U. Então o Czinho tem que ficar aberto para o lado do U. Só me diga, todos os elementos do P são também elementos do U? São. Ou seja, eu posso dizer que o P está contido no conjunto U. Eu posso dizer que o P está contido no conjunto U. Olha a boquinha do C virada para o lado do U, pois ele é o maior conjunto. Dá uma olhada na próxima item aqui, ó, 2, 4, 6. Com chaves, isso representa agora um conjunto. Conjunto do 2, do 4, do 6. E do outro lado, outro conjunto P. Será que todos esses elementos estão contidos lá dentro? Verifique. 2, 4, 6. Realmente eles estão contidos. Qual dos dois é maior? O P. Então a boquinha do C virada para o P. A leitura que você deve fazer disso é: o conjunto do 2, 4, 6 está contido no conjunto P. Ok? Com relação ao 13 e o 9, quando eu coloco chaves, isso simboliza conjunto. E do outro lado, conjunto. Qual dos dois é maior? O do 13 e do 9 ou o conjunto P? O P apresenta mais elementos. Agora, será que esses caras estão totalmente contidos lá dentro? A verdade é não, né? Porque o 3 e o 9, eles não estão dentro do P. Isso aqui não seria um subconjunto do P. Portanto, o símbolo que você deve usar, a boquinha do C virada para o lado do maior. Então, não está contido no conjunto P. O mesmo conjunto agora relacionado com o U. Sim. Esse subconjunto 13 e 9, ele, com os dois elementos, está totalmente contido dentro do conjunto U, que é o conjunto universo. Portanto, o 13 e o 9 está contido no conjunto U. Com relação ao P e o 10, olha que o 10 não é só o número 10. O 10 apareceu com chaves, então isso daqui representa um conjunto. E o P também é um conjunto. Você tem de um lado conjunto e do outro conjunto. Então tem que usar o símbolo do C. Qual dos dois é maior? O P. Então a boquinha do C virada para o lado do P. Será que esse cara é um elemento dele? Será que ele vai ser um subconjunto do P? Vai, porque o 10 está lá dentro, ele é um elemento. Então a leitura que você faz agora disso é: P contém o conjunto do 10. Com relação ao conjunto do 7 e ao conjunto U, o maior conjunto é o U, então a boquinha do C aberta para o lado do U, e o 7, o conjunto do 7 é um subconjunto dele, pois ele está aqui como elemento. Então você faz a mesma leitura. O conjunto U contém o conjunto do número 7. Ok? Cara, para tirar dúvida agora com relação, para não fazer confusão, quando que você vai usar o símbolo de pertinência e de pertence? Quando que você vai o símbolo de conjunto com conjunto, usando o símbolo de contém ou está contido? Elemento e conjunto você usa o E. Conjunto e conjunto você deve usar o C. Para lembrar, elemento começa com a letra E, então você usa o E de pertence. Conjunto começa com a letra C, então você deve usar o símbolo do está contido ou contém. Quando for elemento, E. Quando for conjunto, é o C. Beleza? Dando uma olhadinha nesse último exemplo aqui, porque eu dei uma pegadinha. O 1, só o número 1
assim como ele aparece aqui, ele é um elemento do conjunto A. Se ele é um elemento do conjunto A, então ele pertence ao conjunto A. O 2, assim como ele está escrito, igualzinho lá dentro, ele também é um elemento do conjunto A. Então o 2 pertence ao conjunto A. Agora dá uma olhadinha aqui no 2 com chaves. Não é assim que ele está escrito lá dentro do conjunto. Aqui ele está apenas com o número 2, mas aqui foi posto com chaves. Então quer dizer o quê? Quer dizer que isso daqui não é mais um elemento. Isso daqui agora é o quê? É um conjunto. E do outro lado é o A, conjunto. Você está relacionando conjunto com conjunto. Então devemos utilizar o símbolo do C. Qual dos dois é maior? O conjunto A ou o conjunto formado pelo elemento 2? O conjunto A apresenta mais elementos. Portanto, a boquinha aberta do C virado para o A. Ou seja, o conjunto do 2 é um subconjunto do A. Portanto, está contido. A é conjunto. 1 e 2 são conjuntos, subconjunto. Esse cara está totalmente contido lá dentro. Por quê? Porque os dois elementos dele estão dentro do A. Só que agora o maior conjunto é o A, então a boquinha do C deve estar voltada para ele. A contém o subconjunto do 1 e 2. Com relação ao 3, toma cuidado. 3 com chaves. Tu deve estar achando que esse cara aqui é um conjunto, né? Na verdade não. Por que não? Porque é assim mesmo que ele está escrito lá dentro. Se é igualzinho com chaves, é igualzinho ele está escrito lá dentro com chaves, então esse cara é um elemento daquele conjunto. E se ele for um elemento, você está relacionando de um lado elemento e do outro lado conjunto. Elemento e conjunto tem que ser o E de pertence. Como ele é um elemento do conjunto A, pertence ao conjunto A. Símbolo do vazio. O vazio, cara, é uma propriedade, tá? Todo conjunto contém o vazio. Ou seja, o vazio é sempre um subconjunto para qualquer outro. Por quê? Porque simplesmente você retira todos os elementos do teu conjunto A, acaba ficando o quê? Vazio. Portanto, vazio é sempre subconjunto para qualquer outro conjunto. Como eu estou relacionando conjunto e do outro lado conjunto, eu tenho que usar o símbolo do C. Qual dos dois conjuntos apresenta mais elementos? O vazio ou o A? O conjunto A. Portanto, o vazio está contido no conjunto A. Ficou interessado? Quer saber um pouco mais? Curta a nossa página e se inscreva no nosso canal. É isso aí, meus amigos. Um beijo, bons estudos. Fica com Deus. Tchau, tchau.